Apagar essa luz do fundo. Vamos iniciar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falava, nós vamos fazer um resumo daquilo que já foi falado nos últimos encontros, até o encontro sexto. Sexto não, na verdade, eu dividi ali, cada encontro eram 2 temas, na verdade, né? Então seria o que nos slides, quem já recebeu, seria até o sexto, né? Mas esse é o nosso 6º encontro mesmo, que a cada 2 encontros eu como que faço 2 horas aula, seria assim, né? Então, esse é um encontro de resumo, e aí no próximo encontro também faremos um resumo da segunda parte, que nós já estudamos, que seria a sessão 1 e sessão 2 do Catecismo. O Catecismo, ele é dividido em 4 partes, né? 4 grandes partes. Ele é um livro feito inicialmente para os bispos, sacerdotes, catequistas, mas também para todo o povo de Deus. Então, ele é dividido nas 4 partes, que a primeira parte é a profissão da fé, então que se remete ao creio, os dogmas e tudo mais. A segunda parte do catecismo é sobre a celebração do mistério cristão, então a liturgia, sacramentos. A terceira parte é a vida em Cristo, que é a moral, né, a prática da vida cristã. E a quarta parte é sobre a oração. Então ele vai debulhar ali o Pai Nosso e as outras orações cristãs. Então é isso. O catecismo ele tem esse intuito, né, de ser um resumo da nossa fé, trazendo esse catecismo especificamente, né? Assim, existiram outros catecismos antes desse, né? Então esse aqui, digamos assim, é o último catecismo que nós temos, mas esse é o catecismo oficial da igreja, porque antigamente existia um catecismo, tem lá o catecismo de Trento, o catecismo de São Pio X, vários outros catecismos, e era comum que cada país também tivesse o seu. Então os bispos se juntavam, faziam um. E aí então João Paulo II, né, São João Paulo II, junto com o Papa Bento XVI, que na época era o cardeal Ratzinger, elaboraram isso daqui. Então, digamos aqui, isso aqui na verdade seria uma das obras-primas do Papa Bento XVI antes dele ser Papa, né? Então ele que organizou, fez toda a comissão para esses textos aqui. De fato não é uma leitura para a maioria do povo católico fácil, né? Porque tem muitos textos da patrística, muitos textos às vezes de documentos, então se a pessoa não estiver muito contextualizada, ela vai achar um pouco difícil os textos. Mas é um texto muito profundo. Quem já teve contato com os outros catecismos vê que é muito mais resumido, muito mais sintético. O que se torna mais fácil, mas para um aprofundamento às vezes falta um pouco, né? Então esse catecismo aqui, ele tem textos muito ricos, então até para leitura espiritual ele serve muito, né? Mas esses textos às vezes a pessoa fica um pouco com a cabeça pesada. Mas a gente está então ainda nessa primeira parte, né? Não saímos dela, estamos na profissão de fé, né? Então a primeira parte, a profissão da fé, e aí a gente tem esse grande enunciado, né? A fé como resposta do homem a Deus. Então muitas vezes as pessoas pensam que fé é um sentimento, que fé é milhões de coisas, mas a fé é sobretudo, em primeiro lugar, essa resposta do homem a Deus. Quer dizer, por que é uma resposta? Porque teve primeiro um contato, e esse contato em primeiro lugar é o contato do próprio Deus que vem ao nosso encontro. Então a fé não é algo humano, mas quem dá o ponto de partida na fé é o próprio Deus que se revela. A gente vai esmiuçar um pouco disso, né? Então é Ele que se revela, Ele que se oferece, Ele que se dá a conhecer, Ele que nos ilumina e nos mostra em que coisa devemos crer, né? Que é o conteúdo da nossa fé. A fé também não é uma coisa subjetiva.
Às vezes a gente acha que fé é simplesmente, eu tenho fé, mas uma fé, às vezes a gente fala, né, fé de supermercado. Aquilo que convém eu acredito, aquilo que não convém eu não acredito. Ou acha que a fé, ela é... hoje eu estou sentindo mais fé, hoje eu estou sentindo menos fé. Não, não é por aí, né? E a fé, ela também é como, de fato, uma bússola para a nossa vida. Por isso que é interessante a gente estudar, porque nos dá esse norte, essa orientação para a nossa vida, para a nossa caminhada. Como, principalmente aqui, né? Acho que todos aqui são agentes pastorais, né? Cada um na sua pastoral, inseridos, não só na catequese. Então convém, né? Pessoal da liturgia, pessoal música, pessoal da, sei lá, todas as pastorais servem, né? Porque, em primeiro lugar, é para nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, melhorando nosso relacionamento com Deus, a gente vai poder servir melhor, né? Então, assim, e a fé, ela vai também dar essa resposta, né? Do sentido último das coisas, o sentido último da nossa própria vida, e vai dar respostas daquilo que é mais íntimo no coração do homem, né? Perguntas que todo homem normalmente se fará, todo homem, toda mulher se fará, e, digamos assim, na filosofia, nessas teorias aí não vai encontrar, a gente só vai encontrar de fato a resposta última, né, para os problemas existenciais, podemos dizer assim, em Deus, né, na nossa fé. Então, pegando já fazendo um resumão, né, bem tentar assim. Eu peguei basicamente, né, para ser bem sincero com vocês, a estrutura geral do catecismo, como ele está dividido, e aí eu vou comentando, e também os resumos. O catecismo, hoje não tem como explicar muito como ele funciona, quem já está aí nas aulas já pegou, acho que um pouco como ele funciona, mas a gente olhar aqui na página, no fundo, né, a gente tem aqui, índice analítico do catecismo. Esse índice analítico, ele está em ordem alfabética. Então ele tem lá temas, né? Então abandono, Abá, Abel, aborto, adolescência, aí você vai lá no B, Babel, batismo, são temas, são títulos, né? E aí você olhando esse título analítico, você encontra no catecismo os temas que falam, né? O parágrafo, que ele é dividido em parágrafo. O catecismo, ele não é dividido em páginas. Então você não pergunta que página isso está do catecismo, pode entrar. Você pergunta qual o parágrafo que se encontra no catecismo. Se a gente olhar aqui no lado, a gente vê esses números, né? Se vocês olharem aqui, tem números. Esses números são os parágrafos. De tal forma que, independente da tradução, você localize aquele parágrafo, aquele conteúdo. Então, às vezes varia a tradução, mas o conteúdo, sendo por parágrafo, assim como a Bíblia é dividida por versículos, capítulos, facilita da gente ter uma base, onde a gente está se localizando. Então a gente tem esse índice analítico que ajuda muito a gente para estudar, para pesquisar alguma coisa. Temos também o índice bíblico, né, índice dos concílios e por aí vai. Vale a pena dar uma folheada no catecismo, né, principalmente nessa última parte aqui, que vai ter os índices que vão ajudar a gente. Tem que preparar uma formação, eu estou com uma dúvida num tema, então você consegue encontrar diretamente o tema que você está procurando ou precisa de uma resposta. Então, vamos lá, né? Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Então, eu creio, né? Dito em primeira pessoa, mas também nós cremos, dito no plural, como resposta da igreja, como a igreja quem fala, né? Não somos como eu falava, a fé não é algo subjetivo, no sentido de que, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, a fé, ela é dada, né? Ela é recebida. Mas então, como a gente falava, né, a fé também ela vem dessa resposta do homem a Deus. Então, em primeiro lugar, tem esse movimento de Deus que vem ao nosso encontro. Então, antes mesmo de nós termos um desejo de Deus, é Deus que nos deseja, é Deus que anseia, é Deus que quer nos encontrar, quer se dar a conhecer. Porque, primeiro, que Deus não precisava nem nos criar, né? E aí já é um ato de amor, Ele cria. Depois, Deus, Ele cria e Ele ainda se revela, né? Ele quer ter contato, Ele quer ter comunhão com a humanidade. Então, primeiro ponto de partida, né? Esse desejo de Deus pelo homem, o que faz com que, como diz o capítulo, o homem seja capaz de Deus. Não é que o homem vai rivalizar com Deus, no sentido que o homem é capaz de alcançar a Deus. O homem ele é capaz de certa forma, chegar ao encontro de Deus. Aí temos as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Essas vias, o catecismo diz que é o mundo e o próprio homem. O mundo, por quê? Olhando a criação, você consegue
identificar o seu Criador, né? Partindo do pressuposto que quando um artista cria alguma coisa, quando alguém cria alguma coisa, ele deixa a sua marca naquilo, ele deixa a sua impressão naquilo, né? Ele deixa uma intencionalidade. Então, de alguma forma, você olhando a forma que aquele artista, aquela pessoa moldou, criou aquilo, você consegue também tirar características, tirar coisas que falem daquele criador. Então você não tem contato direto com o criador, mas, por exemplo, você vê lá a Mona Lisa, né? Todo mundo sabe que é do Leonardo da Vinci. Então, assim, pelo estilo dele desenhar, dele pintar, né? Você pega um quadro do... Jesus, agora... Não, Monet não. Picasso não. Picasso também é um bom exemplo disso. Não, é do Renascimento, estou esquecendo agora o nome. Enfim, Ballock, tem alguns artistas, você bate o olho no quadro e você fala, não, é desse cara, é o jeito dele pintar, né? Então, você contemplando o mundo, né, a criação, né, o mundo físico, você vê que existe uma ordem, você vê que existe uma beleza, você vê que existe verdade naquilo, e isso são categorias que, em última instância, né, em primeira instância, na verdade, no sentido absoluto, elas remetem a Deus. Então, quem é o verdadeiro? Deus é verdadeiro. Quem é belo? Deus é belo. Quem é justo? Deus é justo. Quem é ordenado? Deus é ordenado. E o homem, né? Porque, como a gente lê lá em Gênesis, feito a imagem e semelhança de Deus, o homem, ele também reflete, né, de uma forma muito bem, né, lógico, dadas as suas limitações, o homem ele reflete algo do divino, né? Partindo já do ponto que o homem também ele é capaz de criar. O homem ele tem um princípio criativo, o homem ele tem algo que os outros animais não têm. Isso reflete já também um pouco, né, um dos indícios que reflete esse aspecto, né, que o homem tem, desse sêmen divino, digamos assim. E aí também fala-se também do conhecimento de Deus segundo a igreja, isso já subcapítulos, né, conhecimento de Deus segundo a igreja, e como nós podemos falar de Deus, né? O conhecimento de Deus segundo a igreja, ela reafirma, né, isso que de certa forma a própria filosofia diria, que o homem ele é capaz de conceber que existe um Deus. Então, assim, pela razão, sem precisar da revelação, né, como nós estamos falando aqui de contexto da revelação, que eu vou explicar mais para frente o que é, o homem ele é capaz de chegar à conclusão de que existe um Deus. Então, por exemplo, você olha, sei lá, o mar, você vê o sol nascendo e se pondo, você fala, cara, isso aqui não pode ser fruto do acaso. Você vê uma folha, você vê um bloco de gelo, né, microscopicamente, você vê lá aqueles quadradinhos sempre em uma forma ordenada, você fala, isso aqui não pode ser fruto do acaso. Então, existe uma mente, né, inteligente, uma mente criadora que dê ordem a tudo isso. Então, a igreja, né, ela afirma isso. O conhecimento de Deus, né, a certeza que existe Deus, isso não é matéria de fé. Então, você crer que existe um Deus não é matéria de fé, é razão lógica. Então, se qualquer um, né, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Deus, ele imagina que existe um ser superior transcendente que deu origem a tudo, porque é uma questão lógica. E só que, o que a igreja vai afirmar? Que você precisa da fé para acreditar que é um Deus uno e trino, que Jesus Cristo é o Salvador. Isso sim é matéria de fé. Que Jesus Cristo existiu é história, né? Que existiu um homem chamado Jesus Cristo que mudou a história da humanidade é fato histórico. Agora, que esse homem é o Filho de Deus, aí é necessário a fé. Entender que esse homem é o seu Salvador e Redentor, né? O Messias enviado, né? Que as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento sobretudo, são livros inspirados e que se confirmam, né, com o Novo Testamento. Isso é matéria de fé. Nós necessitamos desse dom, dessa graça que é a fé. Então, como falar de Deus também, né? Como que nós podemos expressar Deus? Evidente que a nossa linguagem ela é sempre limitada falando de Deus. Assim, a gente nunca pode falar como Deus é na sua substância, na sua essência. A gente, como eu disse, a gente vê sinais, coisas que remetem a Deus e por analogia a gente vai falando de Deus, né? Mas a nossa linguagem ela sempre é limitada. Então a gente tem o nosso creio, né, que a gente professa todos os domingos na missa,
que a gente tem a teologia, a gente tem os dogmas, mas é sempre, digamos assim, um compilado, um condensado, um esforço do nosso intelecto de tentar exprimir da melhor forma possível que nós conseguimos aquilo que Deus é, né? E aquilo, sobretudo aquilo que Deus não é. Tanto é que um período da teologia, um período da história, se tinha a teologia negativa, que se trabalhava em falar o que Deus não é. Porque os teólogos falavam assim, não, a gente não pode dizer o que Deus é, porque Deus é infinito. Então a gente é melhor de falar o que Deus não é. Então, sei lá, Deus não é bonito, não é feio, né? Deus não é isso, Deus não é aquilo, né? Então falava os atributos que Deus não teria, que são atributos negativos, e para evitar cometer erros ao afirmar que Deus é algo, né? Ou que algo seria ligado ao que Deus é. Alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, inquietação? Só não vale falar de alienígenas, viu? Então, esses textos aqui que eu tirei são do próprio resumo do catecismo, né? Então, aí a gente já abordou os pontos até o ponto 43, que é a partir do 44, 45, 46 seguinte, são os resumos daquilo que o próprio catecismo já afirmou. Então, o catecismo também tem essa estrutura, né? Ele tem as sentenças, os parágrafos, e aí no final daquele capítulo ele traz um resumo, né? Em menos frases, evidentemente, traz um resumo daquilo que já foi expresso anteriormente. Então, às vezes, não consegui ler todos os parágrafos que foram comentados, né? Todo aquele capítulo. Aí eu vou lá, leio o resumo e, tenho uma noção. Então, como a gente está fazendo um resumo aqui, né? Eu trouxe para vocês só os parágrafos do resumo, mas não exclui que vocês depois, com mais tempo, nas próximas semanas, estejam lendo o texto na íntegra, né? Os textos do catecismo, para estar se aprofundando aí. Vale muito a pena. Então, como dizia, né? O homem é por natureza e vocação um ser religioso. O que significa isso? O homem ele tem necessidade por natureza de Deus. O homem ele tem esse desejo inato, essa aspiração de buscar o transcendente, de buscar a Deus, né? Um cachorro, um macaco, um cavalo não tem isso. Então o homem ele precisa, é como se ele estivesse desligado de algo da qual ele nasceu para ser ligado. E aí entra a religião. E aí tem uns bestas que falam que religião não é importante, religião é um problema. Não, religião é uma necessidade. Religião é a solução dos nossos problemas, né? O pessoal acha que a religião é coisa do homem. Evidente, a religião é para o homem, porque o homem precisa ser religado a Deus, né? Ele precisa ser reconectado com Deus, porque pelo pecado original nós perdemos a comunhão com Deus. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria para comunhão com Ele, né? E dado o pecado original, nós rompemos essa comunhão. Então, a nossa natureza, né? O nosso ser, ele demanda essa transcendência, esse ser espiritual, né? Nós não somos só corpo e alma, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Porque os animais também têm alma, mas eles têm uma alma animal. Nós temos uma alma chamada alma espiritual, né? Nós temos essa aspiração à transcendência. Então, por exemplo, existem vários tipos de alma, segundo a filosofia, né? Você tem a alma mineral, que é uma pedra. Você tem a alma vegetal, que são das árvores, né? Sendo que a alma é esse princípio de vida, né? de existência. Então, ânimo vem daí, né? Então, você tem uma alma vegetal, você tem a alma animal, que tem paixões, que tem movimentos, que tem desejos, né? Instinto, né? Então, os animais, você vê que tem um princípio ativo de vida. Mas os animais não têm uma alma eterna, uma alma espiritual, que é o que nos diferencia dos animais, né? Nós temos essa transcendência, porque se for até pela inteligência, né? Existem animais às vezes mais inteligentes que muitos homens, né? Tem macaco aí, golfinho, que dá de 10 a 0 em muita gente. Então, assim, os próprios animais têm um intelectozinho, né? Uma racionalidade, no sentido de que um gato, ele vai pular um muro, ele tem que calcular a distância do muro, né? Então, o cérebro dele atua ali também. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, e é nele, né, em Deus, que nós encontramos a nossa felicidade. Então também ter isso muito claro, né? Isso é muito bonito e já é uma das grandes respostas, né? Acho que para a nossa existência. Entender que
é só em Deus que a gente encontra a nossa verdadeira felicidade. Como dizia Santo Agostinho, por isso eu quis colocar essa imagem aqui, que é de Santo Agostinho, na praia. Não sei se provavelmente já ouviram essa história, né? Santo Agostinho foi um dos grandes responsáveis, um dos grandes teólogos da igreja, né? Doutores da igreja, e foi aquele que mais desenvolveu a teologia trinitária, que fala da trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E Santo Agostinho, certo dia, caminhando pela praia, se perguntando, se questionando, refletindo sobre a trindade, que não entrava na cabeça dele de fato, né? Como sabia que Deus era trino, mas ele não conseguia, ele queria uma explicação racional para aquilo, ele tentava uma justificativa, né? Uma explicação mais convincente, né? Para o seu intelecto. E aí Santo Agostinho de repente viu uma criança que corria da praia para a areia e tinha um buraco na areia, e aí ele pegava com uma concha e jogava a água do mar dentro do buraco na areia e ficava fazendo esse movimento. E Santo Agostinho vai lá e interroga essa criança e fala: o que você está fazendo? Aí a criança responde para ele, fala: eu estou querendo colocar a água do mar dentro do buraco. E aí Santo Agostinho fala: você é louco, é impossível isso. E aí a criança vira para ele e fala: e é impossível que você entenda o mistério da Santíssima Trindade. Na verdade, aquela criança era um anjo, foi uma manifestação que Deus deu a Santo Agostinho para que ele caísse na real, né? Que mesmo ele sendo um dos homens provavelmente mais inteligentes da história da humanidade, ele não conseguiria entender racionalmente a Trindade, né? É necessário a fé, de fato, para a compreensão desse mistério. Então, Santo Agostinho, essa imagem é muito icônica por isso também. E aí, como eu falava, né? Deus é o fim, o princípio de tudo, né? Então você pode chegar pela razão, né? Olhando o universo, olhando tudo que existe, né? Visivelmente, né? Materialmente, você pode chegar à conclusão que existe Deus, mas, né? Porque pela lógica, né? Que as coisas precisam de um princípio. Mas chegar à conclusão de que da Trindade e tudo mais necessita da fé. Então a igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão humana. Aí um parêntese também, aí entra São Tomás de Aquino. De fato a igreja, ela afirma isso, mas, né, ela também entende que, dado o pecado original, a nossa inteligência ela fica obstruída. Então o pecado ele corrompe até a nossa inteligência, a nossa forma de enxergar a realidade. Então também a revelação era necessária até para isso. Nós vemos que hoje pessoas que se dizem ateus, né, que negam a existência de Deus, apesar de todas as evidências. Então, para dizer, o pecado ele chega ao ponto de que dificulta o homem de ver aquilo que é óbvio. Então o pecado faz isso na nossa vida também, ele como que nos cega. Então a revelação também, não só para aquilo que é somente com a fé a gente pode conhecer, mas a revelação de Deus também se dá para que a gente tenha certeza sobre aquilo que seria, entre aspas, evidente pela razão natural, né? A razão humana, pelo nosso intelecto. Nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. Então, como eu já disse, né, a nossa linguagem, a gente pode falar muitas coisas, e não é errado que nos expressemos sobre Deus, né? Mas a gente nunca vai esgotar esse mistério. Então, assim, não pode ter a pretensão de achar que toda a nossa vã teologia e filosofia vai conseguir explicar tudo de Deus. Não. Tem coisa que só quando a gente estiver lá, cara, face a face, a gente vai entender de verdade. Só que a gente também tem que entender que pela fé a gente sabe aquilo que é necessário. E aí entra também a humildade. É importante ter a humildade. Por quê? Humildade de entender, bom, aquilo que Deus tinha para me revelar, Ele revelou já. Está aqui e aqui. Aquilo que não está aqui, eu não tenho que me preocupar a cabeça de saber se não vou ser salvo, ou, meu Deus, quando que vai acabar o mundo, que dia, que hora, ou se Nossa Senhora descer do céu rodopiando, dando cambalhota, amanhã, depois, isso não é, sim, se Nossa Senhora vier é ótimo, mas não é necessário para a nossa salvação, entendeu? Nesse sentido, porque não são coisas que estão dentro da revelação.
A criatura sem Criador esvai-se, por isso os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo aos que o ignoram ou rejeitam. Isso é muito bonito também, porque, como eu falava, nós necessitamos de Deus. E esse nosso relacionamento, na medida que cresce, né, nosso relacionamento com Deus cresce, também cresce o desejo em nós de propagar isso, de anunciar, né, de levar outras pessoas também ao conhecimento dessa verdade, né, de outras pessoas a também terem esse contato, esse relacionamento com Deus, né. Então, você vê a necessidade de tirar as outras pessoas da ignorância, por caridade, né, de impor a fé às outras pessoas, mas falar, poxa vida, isso é tão bom que eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que propagar isso, transmitir isso às outras pessoas, né? Então, levar essa luz, esse amor de Cristo a outras pessoas. Então, capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. Aí, propriamente falando sobre a revelação de Deus. Então, aí nós temos, Deus revela o seu projeto benevolente. Isso é muito bonito também, porque Deus ele tem um projeto para nós. Tem um projeto para a humanidade, um projeto para cada um de nós. E é um projeto benevolente, né? A gente pode contemplar aí a providência, né? A bondade, a misericórdia de Deus na nossa vida. E a gente vê isso, sobretudo, na história do povo de Deus, né? que se dá, né, ali no Antigo Testamento. Então, o Catecismo vai falar de etapas da revelação. Então, você tem lá a origem, né, com os nossos pais Adão e Eva. Aí depois você tem a aliança com Noé, o dilúvio, né, são histórias. Aí você tem a aliança que Deus faz com Abraão, né, mais uma aliança, quer dizer, o Antigo Testamento, né, a história da humanidade com Deus, né, não só do povo de Israel, mas a história da humanidade com Deus, nada mais é, e aí uma referência também para quem gosta de Bíblia, tem um autor chamado Scott Hahn, ele é um dos grandes teólogos que sustentam essa tese, né, da Bíblia como uma história de aliança, a aliança de Deus com a humanidade. Então a gente vê, né, essa aliança que Deus sonha na criação, que é rompida, né, da parte do homem, não da parte de Deus, não é que Deus rompe a aliança conosco, mas nós nos voltamos, nos rebelamos contra Ele. Aí chega ao ponto de que lá, né, com Noé, né, e os seus descendentes, ele recria, entre aspas, né, a humanidade. Então você tem o dilúvio, né, como esse símbolo de purificação, né, de recomeçar, né, de dar um restart. E aí você novamente em Abraão, né, então você vê uma humanidade perdida no paganismo, perdida no politeísmo. Então Deus ele escolhe Abraão, pega Abraão e se revela a ele, né, de uma forma até um pouco inusitada. Ele se revela a Abraão, que vinha de um povoado ali no meio de fato politeísta, e Deus o escolhe para recomeçar novamente a partir de Abraão, da sua descendência. E aí vem Isaac, Jacó e tudo mais, Israel, né? E aí você tem o êxodo, né, o povo que vai para o Egito, se torna escravo no Egito, e aí depois, quando foge do Egito, né, quando escapa do Egito no êxodo, este povo ele começa a criar uma identidade, e aí propriamente se forma o povo de Israel, os israelenses, os israelitas, que depois se tornarão, aí depois terão as 12 tribos, né, e dentre essas tribos a tribo de Judá, né, então judeus vem daí, né, o termo judeu vem de Judá, né, que manteve essa linhagem. Lógico, aí tem os outros patriarcas, Moisés, Davi, enfim, né? Mas sobretudo esses personagens, digamos assim, marcam etapas na história do povo de Deus. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Então tudo que Deus foi fazendo na história da humanidade até a vinda de Cristo era uma preparação. Então em Cristo chega o que se chama a plenitude dos tempos. Então em Cristo tudo que deveria ser revelado foi revelado. E aí a gente entende a maior profundidade dessa expressão, né, o Logos, que os gregos usam no prólogo de São João, né, o Logos. Por que é escolhido essa palavra, né? O Logos, ele, muito mais que palavra e verbo, ele significa como que ordem, né? Então, no princípio era o verbo, né, era o Logos, quer dizer, essa consciência, essa sabedoria divina que
também com a sua palavra, né, com o seu verbo, e o verbo também denota uma certa uma ação, né? O verbo não é estático, é dinâmico, ele denota esse movimento, né, da criação. Então, quando Deus diz faça-se, né, quando Deus diz e acontece, ele cria com a sua palavra, né? Então, o poder da palavra de Deus. Então, Deus, e interessante isso também, um bom comunicador, ele fala pouco, né? Ele não precisa se expressar tanto, porque com poucas palavras ele consegue transmitir aquilo que ele necessita. Sendo Deus, né, onisciente, onipresente, tudo no infinito, Deus precisa só de uma palavra para dizer aquilo que ele precisava dizer. E essa palavra é o seu verbo, é o Filho. Então, disse tudo no único verbo, que é Jesus Cristo, né? Quando se encarna, se torna Jesus Cristo. O verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Com a encarnação, né, assume o nome de Jesus Cristo, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, Cristo, ele é essa ponte, né? Aí vem a palavra pontífice, né? Essa ponte entre a humanidade e Deus, né? Entre o humano e o divino. Então, aquilo que estava desligado, né? Essa aliança que estava rompida, em Cristo, essa aliança ela volta a se reconectar, ela volta a ter ligação. Por quê? Por que ele é a pessoa ideal para fazer isso? Porque ele tem as duas naturezas. Então, ele sendo Deus e sendo homem, ele reestabelece esse vínculo, esse contato entre a humanidade e Deus. Então, por isso que ele é o único mediador, né? E a plenitude de toda a revelação, de tudo aquilo que Deus tinha a dizer, ele disse no seu verbo, no seu Filho. E não haverá outra revelação. E aí entra também a distinção de revelação com R maiúsculo, que eu frisei muito para quem já participava dos encontros, e revelação com R minúsculo. Existem sim revelações privadas, você tem lá Fátima, né, que Nossa Senhora aparece, fala aos pastorinhos, você tem revelações às vezes de pessoas que de fato, né, santos, que recebem revelações de Deus, que falam com Deus de fato, ouvem a voz de Deus. Mas todas essas revelações, né, essas aparições divinas de alguma forma, manifestações de Deus, não podem de modo algum contradizer aquilo que Deus já falou em Cristo Jesus. Então, digamos, a plenitude se dá em Cristo. Então, tudo que Deus tinha a falar, Ele nos fala em Cristo. Tudo que a gente ouve depois, digamos assim, é nota de rodapé. Entende? É nota de rodapé daquilo que já foi revelado. Então, assim, por isso que a gente não precisa se preocupar no sentido de achar que existe um segredo que não foi dito ainda, que vai ser refalado e não sei o que, não sei o que. Não. Aquilo que Deus tinha a nos dizer já foi dito. Talvez nós não entendamos ainda. Isso também é um outro ponto. Mas o que Deus tinha a revelar, Ele já revelou. Então, a revelação, ela encerra, né, alguns teólogos dizem, com a morte do último apóstolo. Porque foi aquela pessoa que conviveu com Cristo. Então, dá testemunho daquilo que ele fez e falou, né, e auxiliado pelo Espírito Santo, por uma graça especial que os apóstolos possuíam, deu a conhecer, né, essa palavra, né, essa mensagem que deveria chegar até nós, que Deus quis que chegasse até nós. Então, por que Deus se revela? Ele se revela por amor, né? Ele se dá ao homem, Ele se dá a conhecer. É uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da sua vida. Então, às vezes a gente vai ler livro de autoajuda, vai ler não sei o que, vai fazer mil coisas para descobrir o sentido da vida, para encontrar um fim para a vida. Sendo que, se a gente abrir o Evangelho, a gente vai encontrar ali, né, as respostas que a gente precisa. Essas respostas estão em Cristo. Evidente, não é anulando aqui psicologia, ciências que a gente tem hoje, né? Mas tudo isso está dentro, né, no sentido mais profundo da nossa existência, do sentido próprio da nossa vida, ele está em Cristo, né? Porque é o alfa e o ômega. Então, de Deus nós viemos e para Deus voltaremos. Essa é a tônica da nossa vida. Então, nessas etapas também, né, da revelação, a gente vê que Deus ele se revela gradualmente.
Porque Deus, o catecismo fala, né? Eu esqueci o doutor da igreja agora que usa essa expressão, mas Deus ele se revela como um pedagogo. Deus ele é como um pedagogo, né? Tem algumas professoras aí, e na pedagogia, né? O que o pedagogo faz, né? Ele é aquele que acompanha. O pedagogo vem do grego, né? Era um, digamos, um servo, escravo, que acompanhava o jovem, né? Que estava ali em processo de formação até as suas formações, né? Então era aquela pessoa que, assim, anda de mão dadas, que acompanha o jovem para que ele possa fazer o seu percurso. Então Deus, ele, consciente da limitação da humanidade, do homem, do estado em que o homem se encontrava, ele vai se revelando gradualmente. Então aí a gente entende quando Jesus, por exemplo, fala, quando é questionado sobre o divórcio, fala, no princípio não era assim. Moisés deu essa lei, né, permitiu isso, concedeu isso, por quê? Porque da dureza do vosso coração. Então quer dizer, quando Deus criou a humanidade, quando Deus pensou na humanidade, ele não pensou que Davi fosse trair, fosse matar o seu servo, fosse trair, né? A gente vê histórias no Antigo Testamento que você fala assim, meu Deus do céu, esses são os servos de Deus, são os profetas, né? Cada barbaridade, pega lá Sansão, Dalila, né? Umas coisas assim, esdrúxulas. Mas a gente tem que entender o quê? Que é algo gradual, é progressivo. Por quê? Deus ele não agrediria a inteligência humana jogando algo que o homem não poderia cumprir naquele momento. Então você vê o politeísmo no Antigo Testamento, não significa que o politeísmo é aceito por Deus. Significa que naquele momento Deus tolerava para que a humanidade chegasse, né, ao seu pleno esvilu, né, seu pleno desenvolvimento. Entendeu? Então a gente vê, né, na história, sobretudo do Antigo Testamento, esse progresso. Os próprios apóstolos, se a gente pega os apóstolos, quando eles começam a caminhar com Jesus, eles não entendiam muita coisa. E mesmo quando Jesus morre, eles continuam não entendendo. Eles só vão entender depois em Pentecostes. E mesmo depois de Pentecostes, você vê lá São Paulo exortando a Pedro, né, que estava já indo por um caminho errado. Então a gente vê, né, como que Deus ele é paciente, né, na nossa história, na nossa caminhada. E assim também é, a gente olhar para a nossa própria vida, né? Tem coisas que você olha assim, há 10 anos que eu fazia e fala, puxa vida, como era uma besta quadrada. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente vai aprendendo, vai progredindo, né? A ideia é isso, né? Ir avante, né? Seguir em frente. Então, além do testemunho que dá de si mesmo através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Então a gente vê isso na história do Antigo Testamento. Lá na origem, né, em Gênesis, né, o livro de Gênesis retrata o homem Deus que quer fazer essa aliança com o homem. Mas os nossos primeiros pais traíram, né, essa relação com Deus, desobedeceram. Mas mesmo na nossa desobediência, na desobediência do homem, da humanidade, Deus ele fala, não, eu vou dar um jeito de consertar, né, já prevendo, né, o plano de salvação que ele teria, né, que seria a encarnação do Verbo. Então, Deus envia o seu Filho ao mundo, né, para redimir a humanidade, para recuperar a humanidade. Então, a gente lê lá em Gênesis, né, porém inimizade entre ti e a sua entre a mulher e a sua descendência, né, para que aquilo que foi estragado, né, foi corrompido, seja restabelecido em Cristo. Deus conclui com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. Então a gente vê lá, né, que depois do dilúvio, Deus, né, aparece um arco-íris, o símbolo da aliança. Então essa aliança que Deus ele fala, não, essa aliança não é desfeita em momento algum. O homem, de fato, ele trai essa aliança, mas Deus ele é fiel àquela aliança. Deus ele permanece naquela aliança. Então, ao longo de toda a história da humanidade, Deus ele vai, né, dando seus meios, seus caminhos para recuperar, né, o homem, recuperar o seu povo. Deus escolhe Abraão e conclui uma aliança com ele e seus descendentes. Faz deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés e preparou pelos profetas a acolher a salvação. Pode falar. Eu vou falar sobre a aliança de Noé. De Noé.
É. Com água. Vai, a próxima é com fogo. O fim do mundo a gente não tem como saber como vai ser, né? Mas estejamos preparados. Vigiai e orai. Então, assim, ele tem esse preparo, né, pelos profetas, por Moisés, né, a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Isso o Papa Francisco frisa muito, né? A todos, ele falava assim, ele sempre repete, para todos. Porque de fato Deus quer salvar a todos. E aí a gente pode se perguntar, mas por que então Deus escolheu Abraão? Não se revelou a todo mundo? Não, porque não seria possível, viável. Então ele escolheu um homem, preparou aquele homem e preparou a sua descendência. Você vê lá Abraão subindo o monte para sacrificar o seu filho, ele não entendia o que estava acontecendo. Então é um progresso, né? Deus vai mostrando, vai iluminando, e na história do povo, né? Mesmo com Moisés, com os profetas, as coisas vão se esclarecendo aos poucos. Mas é a mesma aliança que Deus ele vai renovando, até que então ele faz uma aliança que aí nem mesmo o nosso pecado ele consegue destruir, que é a perfeita aliança do Novo Testamento com Jesus Cristo. Então ali ele sela definitivamente, de forma que não precisa de uma outra aliança. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Deus vem ao encontro do homem, a transmissão da revelação divina, artigo 2. Então aí a gente tem a tradição apostólica. O que é a tradição? Quem sabe dizer o que é a tradição? Vamos ver se vocês estão... Cri. Tradição vem dos apóstolos, santos. Por aí. Tradição vem dos 3 pilares. Isso, um dos 3 pilares da nossa fé. Esses 3 pilares são tradição, Sagrada Escritura e magistério. Isso. Então, são os nossos pilares, onde a gente está alicerçado. Então, a tradição apostólica. A tradição apostólica vem de apóstolo. Então, vem transmitida pelos apóstolos. Né? Então, é aquilo que, como eu falava, Cristo fez, falou, ensinou, iluminados, né, pelo Espírito Santo, e aquilo que os apóstolos transmitiam, aquilo que os apóstolos pregavam, foi sendo transmitido, né, pelos seus sucessores, pelos outros discípulos, enfim, mas ela remete aos apóstolos. Remetendo aos apóstolos, ela remete a Cristo, que confia aos apóstolos essa missão. Essa tradição, né, e a tradição com T maiúsculo, nesse sentido é a tradição com T maiúsculo, não com T minúsculo, que existe uma diferença, ela se dá em 2 formas, oral e escrita. Ela escrita está aqui, na Sagrada Escritura. Oral é aquilo que os apóstolos pregavam, né, e depois deu origem à Sagrada Escritura. Então primeiro vem a tradição oral, depois a tradição escrita. Por quê? Não tem sentido, né? É a questão lógica, né, de tempo, né? Isso aqui está falando de discursos que foram feitos e depois foram escritos, né? Eu falo, depois escreve. Primeiro você fala, depois escreve. E assim, a gente sabe que provavelmente muito do que aquilo que aqui está dito, que, por exemplo, sei lá, carta não, né? Mas sobretudo os evangelhos, né? O evangelho de Lucas. Não, Lucas provavelmente ele tem escrito mesmo, né? Mas sei lá, Mateus, né? Então, provavelmente quando se fala Mateus, é a tradição da pregação de Mateus. Não necessariamente que Mateus escreveu com suas próprias mãos, mas é aquilo que Mateus pregava. É o evangelho pregado, né, pela comunidade ou né, por Mateus. Aí você, por exemplo, Marcos, né? Por isso que fala segundo Marcos, exato. Né? Por exemplo, porque, exemplo, Lucas não conheceu a Jesus Cristo. Lucas foi discípulo de Paulo, mas Lucas investigou, Lucas questionou os apóstolos, Lucas indagou muito provavelmente a Nossa Senhora e recolheu os fatos, né, daqueles que conviveram com Jesus Cristo, e aí ele escreve o seu evangelho.
Por exemplo, Marcos, né, também, Marcos não era um dos apóstolos. Marcos, ele seguia a Pedro. Então a gente fala, o evangelho de Marcos muito provavelmente é o evangelho de Pedro, né? Ele fala que é a tradição da pregação petrina, a pregação que Pedro fazia. Por isso que ele também é mais condensadinho, né? Direcionado, foi o primeiro a ser escrito provavelmente. E por aí vai, né? E ela é continuada na sucessão apostólica. Quem que são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Então, nesse sentido, a dona Cleusa não está tão errada quando ela ajoelha para o Dom Dimas, né? A gente viu várias vezes essa cena da semana passada, né? Mas, de fato, né? Porque é uma coisa que a gente se perdeu um pouco, é evidente, né? Hoje em dia, nos tempos que a gente vive, mas tinha esse costume, de fato, né? Diante de um bispo, você pedir a bênção ajoelhando mesmo, né? Fazendo uma genuflexão, dada a dignidade e a importância dele, né? Os padres, né? Provavelmente é quem mais tem DNA mais antigo, né? Data de nascimento mais antiga. Lembra, né? Como normalmente as pessoas beijavam a mão dos padres, né? Para pedir a bênção. O Papa se ajoelhava, né? Se prostrava de fato. Até uma vez na Praça São Pedro, o cardeal Sara fez isso, né? Quando se encontrou com o Papa Francisco, no meio da praça ele ajoelhou para beijar os pés do Papa, que antigamente se fazia assim, né? Não é nem um exagero, porque de fato, se a gente para pensar, né? Logicamente é o sucessor dos apóstolos ali, né? Então é de uma dignidade grande. Não por Dimas, né? Mas pelo Dom Dimas, né? No sentido de aquilo que ele representa, né? Não porque ele é bonito, ou ele é cheiroso, ou ele é engraçado. Se fosse depender disso, não. Mas pela dignidade do ministério. Relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, né? Então, a fonte é a mesma, né? Então você tem como que um grande rio que ele tem várias nascentes ali. Então é a mesma fonte comum, porém duas modalidades de transmissão distintas, né? Uma é oral, outra é escrita. Aí a gente tem a tradição apostólica, como a gente já explicou, e as tradições eclesiais. O que são essas tradições com T minúsculo? As tradições são linhas teológicas, são costumes que as pessoas vão desenvolvendo, né? Que não fazem parte do depósito da fé. Quando a gente fala tradição, com T maiúsculo, a gente está falando do depósito da fé, aquilo que deve ser acreditado por todos, né? Pela igreja de modo universal, né? Aí entra a palavra católica também. Agora, quando são tradições eclesiais, por exemplo, sei lá, uma tradição no Japão, tá vendo até um pregador comentando esses dias, no Japão, na missa, você entra lá, na hall de entrada, você pega uma pinça, pega a partícula e coloca na âmbula. Por quê? Você só consagra as partículas que vão ser consumidas, né? É uma tradição lá. Eu lembro que no seminário, quando a gente estava na pandemia, acontecia isso também, né? A gente tinha que colocar com pinça para não sobrar muitas partículas. Em Roma também acontecia isso. Às vezes perguntava, o sacristão geralmente tomava bronca quando sobrava muita partícula. Evidente que não é obrigado todo mundo a comungar, né? Não se perguntava quem ia comungar, mas se o sacristão colocava muitas partículas, depois o reitor chamava ele, chamava atenção. Então, às vezes, se você estava fora do seminário, você tinha que avisar, o sacristão tinha que saber quem estava fora para diminuir o número de partículas. São tradições, né? Aqui, dependendo da missa, pode dar um plano. No ministro também. A tradição da Aparecida. Já aconteceu? Ainda não os pais. São tradições, né, que vão sendo moldadas. Por exemplo, uma tradição a partir de um dogma, né? São tradições distintas. Você tem duas versões do mesmo dogma, por exemplo, da dormição de Nossa Senhora. Tem uma tradição que fala que Nossa Senhora morreu, depois foi ressuscitada e ascendeu aos céus, e tem uma tradição que fala que Nossa Senhora dormiu, adormeceu e foi elevada aos céus. As duas são aceitas, mas são tradições distintas, né? Então, no Oriente se predomina uma forma, no Ocidente se predomina uma outra forma. Mas é a mesma fé, é o mesmo dogma, mas, né, são formas de enxergar a mesma realidade distintas, né? Para alguns é escandaloso falar que Nossa Senhora morreu, para outros é aceitável, né? Beleza, tudo bem, enfim. Alguns, por exemplo, isso aí já não entra no dogma da fé, mas dá margem, por exemplo. Tem gente que fala que São José é assunto também, foi assunto. Porque ninguém sabe onde foi São José, né? Some do nada na Bíblia. Assim, da mesma forma que não fala que Maria foi assunta explicitamente na Bíblia, tem gente que defende São José assunto, tem gente que defende São José imaculado, né?
Então, assim, é livre, né? Mas se a Bíblia fala que o pecado, o preço do pecado é a morte. Então, alguns sustentam nisso, né? Mas a proclamação do dogma não deixa claro, entendeu? O dogma, quando ele é proclamado, ele é sutilmente, ele evita essa confusão. Então, ele deixa a margem aberta para quem quiser acreditar. Exato. Não, você tem que acreditar, mas os pormenores ele deixa em aberto para evitar tomar um partido e, enfim. Porque isso é um consenso assim, histórico, muito antigo, enfim. E aí entra também interpretação do depósito da fé, né? Interpretação da nossa fé. Como que ela se dá, né? Ela é confiada à totalidade da igreja. Então, quem interpreta, né, a fé, quem entende a fé, é a igreja como um todo. A igreja como um todo, do Papa ao recém-batizado, né? Fala totalidade. Mas essa totalidade ela tem seus representantes, né? Seus líderes, digamos assim, que são o magistério, né? Compõem o magistério, que é feito pelo Papa em comunhão, e os bispos em comunhão com o Papa, né? Então, a outro ponto, se um bispo não está em comunhão com o Papa, ele está fora do magistério. Ele pode até ser ordenado validamente, né? A ordenação dele pode ser válida, mas se ele não tem comunhão com o Papa, ele não pertence ao magistério da igreja, né? Que hoje a gente chama de colégio dos bispos, né? Aí temos também os dogmas da fé, né? Que são essas sentenças, essas conclusões, essas determinações que a igreja estipulou ao longo da história para esclarecer certas questões. Então, em determinado ponto da história, a igreja tem uma certeza daquele ponto doutrinal e ela afirma aquilo como um dogma, né? Mas não quer dizer que aquilo não foi discutido antes, mas é que já foi tão discutido e chegou-se a uma clareza. Então, aí a igreja, assistida pelo Espírito Santo, ela determina aquilo como um dogma de fé, de forma que todo mundo tem que acreditar naquilo, né? Se você nega um dogma, você cai em heresia, né? Então, assim, os dogmas servem para isso. Na verdade, o dogma não é um aprisionamento, mas na verdade o dogma é um auxílio, que partindo do dogma você já evita muito problema. Você não tem que inventar a roda já está lá, você pega ela e usa só, né? Para fazer a teologia, para você refletir sobre a fé. Aí tem uma coisa também chamada muito bonita, que é o sensus fidei. O sensus fidei é o sentido sobrenatural da fé, que diz o quê? Né? Que os fiéis, todos, né? O sensus fidei é os fiéis juntos, eles não podem errar sobre algo. Então tem muitas coisas que a igreja determinou ao longo da história, como por exemplo a própria dormição de Maria, né? A sua assunção, dogma da assunção, que é algo do sensus fidei. O magistério da igreja, né, não tinha muitos pronunciamentos sobre aquilo, mas o povo de Deus sempre acreditou naquilo, de tal forma que aquilo foi acolhido pelo magistério, né? Que uma coisa não anula a outra, mas tem coisas que foram, né, sempre estiveram ali no sensus fidei, quer dizer, uma coisa que as pessoas sempre acreditaram, mas não era um dogma ainda, mas era quase um senso absoluto. Então é que depois aquilo muitas vezes se torna dogma. Como a Imaculada Conceição, né, a Assunção de Maria e por aí vai. E também outro ponto é o crescimento na compreensão da fé. Como eu dizia, né, tudo que precisávamos saber já nos foi revelado, já está revelado, já foi dado. Porém, não significa que a gente não possa crescer no conhecimento daquilo, que a gente não possa aprofundar naquilo. E aí entra o trabalho dos teólogos. Para que os teólogos trabalham? Eles trabalham para crescer, né, fazer com que as pessoas cresçam, ajudar as pessoas, e aí também o magistério trabalha nisso, na compreensão da fé, né? Compreender aquilo que já foi nos revelado. Então, aí entra o esmiuçamento, né, dar detalhes, explicar aquilo que nós já acreditamos. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram pela sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo e todas as gerações até a vinda gloriosa de Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus. Então, é muito importante. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus, no qual, como num espelho, a Igreja peregrina contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Outra coisa muito bonita ainda.
na sua doutrina, vida e culto, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela acredita. Aí existe um princípio que chama lex orandi, lex credenti. Aquilo que eu rezo, que eu celebro, é aquilo que eu acredito. Aí entra a profundidade da liturgia, a gente começa a entender a profundidade do que é a liturgia. Aquilo que nós celebramos é aquilo que nós acreditamos. Então, como eu celebro, como eu rezo, é como eu acredito, né? Então, a função da liturgia também tem isso, né? Tanto é que, por exemplo, como que a Bíblia é constituída? A Bíblia, os textos que entraram na Sagrada Escritura, eles partem primeiro da liturgia, né? Aquilo que era lido já nas igrejas primitivas foi um dos critérios usados para saber quais eram os textos inspirados e quais não eram, porque existiam vários textos. Então, como saber quais os textos que são autênticos? Os textos que as igrejas mais antigas, né, de fundação apostólica, igrejas eu falo aqui, né, comunidades, liam nas suas liturgias, porque não existia a Bíblia, existiam textos avulsos. Então, aqueles textos que já eram lidos nas comunidades, né, e explicados, que tinham uma doutrina que era coesa, né, que tinha coesão com aquilo que os apóstolos e os seus sucessores pregavam, foram os textos que foram escolhidos para entrarem no cânon das Sagradas Escrituras. Então, por isso também a importância, né, desse cuidado com a nossa liturgia, né, com o culto, com as coisas sagradas, né, com a doutrina, com a nossa forma de viver a nossa fé. Porque a igreja ela perpetua, né, e está transmitindo aquilo que ela é, aquilo que é a sua própria constituição, né, e aquilo que ela acredita. Então, quando nós celebramos, nós estamos manifestando algo daquilo que é do nosso próprio ser, né, enquanto igreja. Graças ao sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus no seu todo não cessa de acolher o dom da revelação divina, de nele penetrar mais profundamente, de viver nele mais plenamente. Agora me veio, ainda comentando esse ponto 99, lembrava de meu professor de sinóticos, de evangelho sinótico, ele comentava, ele era africano, né, do Quênia, e ele dizia que um amigo dele, uma vez conversando com um muçulmano na África ainda, e aí ele falando, né, sobre a Eucaristia e tal, e aí aquele muçulmano questionou, ele falou assim, mas como assim vocês falam que Deus está nesse pedaço de pão? Não faz sentido, porque se Deus estivesse de fato nesse pedaço de pão, vocês não sairiam da presença dele. Então assim, ele entendeu o que o cara estava explicando, mas ele não entendeu a partir do exemplo de vida do cara, e olhando os cristãos, porque ele falou, bom, se vocês acreditam de fato que Deus está ali, vocês não deveriam sair dali, né? Tipo assim, raras exceções vocês deveriam sair da presença de Deus. Se Deus de fato está real, substancialmente, tem corpo, alma e divindade ali, vocês não deveriam ficar conversando na missa, fazendo fuzuê e coisas e tal. Se é algo tão sagrado, né? Quer dizer, então vale também o nosso autoexame de consciência, né? Para ver de fato, né? Será que eu creio de fato, né, naquilo que eu digo, né? Então era para nossas igrejas estarem abarrotadas de pessoas, né? Assim, não porque é legal, é bonito, é divertido, mas porque Deus está ali, né? Entender a presença real de Deus naquela caixinha dourada. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Então é uma função do magistério, né, de interpretar autenticamente. Então o magistério tem essa autoridade, né, de uma autenticidade, poder estar interpretando a palavra de Deus. Aí entra a questão, né, que falavam que na Idade Média a Bíblia era restringida só aos padres, não sei o que, os leigos não podiam. Não mudou nada no sentido de que a interpretação autêntica é do magistério. Isso a igreja não mudou. O que mudou é que existe um negócio chamado imprensa, que hoje em dia todo mundo pode comprar uma Bíblia, que naquela época não existia, né? Então assim, muitos padres nem tinham Bíblia antigamente, né? Então o que mudou foi isso. Mas não é que a igreja proibia que as pessoas lessem a Bíblia, mas a igreja sempre teve esse zelo de falar, olha, a interpretação autêntica da Bíblia, da palavra de Deus, quem faz somos nós. Porque se cada um começa a interpretar, a gente vê o que acontece por aí, as igrejas protestantes, né? E às vezes até dentro da igreja católica, que tem também no Luke pregador, não padres também, mas sobretudo hoje em dia, né, esse fenômeno de pregadores, né, vê cada gente falando absurdos, né, porque parte do próprio achismo, né, ou do que acha que vai impactar mais, vai fazer chorar mais, sei lá o quê.
mas, né, não parte da tradição da igreja, infelizmente. A imagem não veio, enfim. Deus veio ao encontro do homem, Sagradas Escrituras. Né? Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Então toda a Sagrada Escritura ela é uma unidade, né, que, digamos assim, é o próprio Deus, né? Ele é a palavra viva do Pai. Então toda a Sagrada Escritura, por isso nós a veneramos, também é Cristo nesse sentido, né? Não é que é Cristo fisicamente, mas sendo Cristo a palavra de Deus, e aqui sendo a palavra de Deus, né, ela é Cristo nesse sentido. E aí fica também uma dica de leitura: ler a Constituição Dogmática Dei Verbum, que fala sobre a revelação divina. Não é muito grande e é um dos textos do concílio que vai falar sobre a revelação de Deus. É um texto fácil de ler, eu acho, né? Sim, né? Vale a pena a leitura, assim, para quem quer. Tem gente que às vezes fala, dá um curso bíblico, né? Então vamos com calma, vamos primeiro ler o catecismo, ler a Dei Verbum, já vai resolver muito a nossa vida. Porque a Bíblia mesmo é pesado, né? Tem que estudar grego, latim, hebraico, não é para que eu não quero. Estudar para valer. Então, inspiração e verdade da Sagrada Escritura, né? Deus é o autor da Sagrada Escritura e Ele é o autor, evidente, mas Ele também inspirou os autores humanos. Deus ele não tira a humanidade quando a Bíblia é escrita, né? Ele não está cancelando o autor humano, que é os chamados agiógrafos. Os autores humanos são chamados agiógrafos, são aquelas pessoas usadas por Deus para que esse texto chegasse até nós, que essas palavras chegassem até nós. São os chamados agiógrafos, os autores humanos que foram usados, inspirados pelo Espírito Santo e ensinam, né, e esses livros ensinam a verdade. Que verdade é essa? A verdade necessária para a nossa salvação. Não são verdades científicas, não são verdades históricas no sentido de fatos históricos estritamente, né? Mas são sobretudo verdades salvíficas. Então, quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente tem que entender que ali está uma verdade salvífica, né? E aí quando Deus inspira esses autores, não é como se a pessoa entrasse num transe, né? Imagine que estava lá o Joãozinho, né? Estou lá, agora vou escrever uma página da Sagrada Escritura. Não é que ele está pensando nisso, né? Mas Deus se utiliza dele de alguma forma, daquela pessoa, daquele homem, e aquele homem também deixa o seu traço ali. Tanto é que a gente vê, né, certas expressões usadas, Deus se zangou, Deus sei lá. Então, sobretudo no Antigo Testamento a gente vê muito disso, né, dessa não contaminação, mas esse traço de fato humano que fica, né? Quer dizer, que foi escrito por vários homens, mas não deixa de ser um texto inspirado, que se chegou até nós é porque Deus queria, né? Deus transmite uma verdade a partir daquilo, que fala também do período que aquilo ali foi escrito, contexto e tal, né? Os sentimentos e tal da humanidade naquele momento. E é o Espírito Santo, né, que inspira esses homens, mas também é o Espírito Santo que interpreta, porque o Espírito Santo ele é a alma da igreja. O Espírito Santo ele continua agindo na igreja, porque a igreja é um corpo, o Espírito Santo é a alma desse corpo. Então, o mesmo Espírito que inspirou esses agiógrafos a escreverem as Sagradas Escrituras é o mesmo Espírito que ajuda a igreja, como corpo, a interpretar essas mesmas Escrituras. Por isso que São Pedro vai falar, né? Nenhuma Escritura é de interpretação pessoal. A Escritura tem que ser lida, né, autenticamente pela igreja. Como se fala pela igreja, não é assim, o Papa agora ele abre a Bíblia e ele interpreta por conta própria. Não, interpretação dentro de toda essa tradição que foi falada aqui. Então, mesmo o Papa, ele não pode se pronunciar. Quando a gente fala, né, às vezes pensa, o Papa, então o Papa ele tem autoridade de carta branca para acordar um dia e definir alguma coisa. Não, não é por aí. É o Papa alicerçado, né, na tradição da igreja, porque ele é o representante, né, ele é o responsável por conservar. Um dos títulos do Papa é servo dos servos. Ele é o primeiro a obedecer, ele tem que ser o primeiro a obedecer aquilo que a igreja ensina. E obedecendo o que a igreja ensina, ele age em nome da igreja. Mesma coisa os bispos e cada um de nós. E aí a Sagrada Escritura ela tem vários sentidos, né? Entre esses tem o sentido literal, né, que é o texto estritamente da forma que ele está escrito. O sentido espiritual, né, que vou rezar lendo a Escritura e tal.
né? Vou tirar um sentido mais espiritual, ali, mais profundo. Sentido alegórico, que é um sentido ainda mais profundo, né? Eu vou interpretar as alegorias, as parábolas, os sentidos, né? Pegar aquelas palavras, às vezes, no hebraico aquilo significa tal coisa, naquele ano, aquela cultura e tal, aí você vai desmiuçar mais o texto. O sentido moral, quer dizer, eu vou tirar um ensinamento para a minha vida, algo prático, né? Então, não matarás, não roubarás, né? São sentenças geralmente mais firmes, mais claras. E o sentido anagógico, que é o sentido para a eternidade, né? Que vai me indicar aquilo que é eterno, que é a minha pátria celeste, né? Que vai nos, digamos assim, dar a finalidade, de certa forma, o tom da finalidade, o norte, para qual a nossa vida seguia, né? Aí você pega, por exemplo, os livros apocalípticos, né? Daniel, o próprio Apocalipse de São João, enfim. Ainda das Escrituras, né? Temos o cânon das Escrituras, que aí não tem como a gente falar livro por livro agora, mas são 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que formam uma unidade. Então não são dois livros, não são duas Bíblias, né? É uma única Bíblia, né? O Novo ilumina o Antigo ilumina o Novo. Entendendo que o centro de tudo isso é Cristo. Por isso que os Evangelhos têm uma importância maior para nós, porque os Evangelhos se referem em primeiro lugar a Cristo. Toda a Bíblia ela fala de Cristo, mas sobretudo os Evangelhos, porque narram a vida, as ações e as palavras de Cristo. Então os Evangelhos são o centro da Sagrada Escritura. Quero começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo? Pelos Evangelhos. Porque o Evangelho ele condensa tudo que é o fundamental. E aí a gente consegue iluminar também todo o restante da Sagrada Escritura. Porque se eu não conheço os Evangelhos, como que eu vou ler as cartas, né? Como vou ler Apocalipse? E aí se eu for ler o Antigo Testamento sem ter conhecimento dos Evangelhos, eu vou ficar totalmente perdido. Vou achar que aquilo ali é uma história de terror, né? Ou que Deus é um tirano, ou algo do tipo. Aí a Sagrada Escritura na vida da igreja, né? Como eu já falei, né? Tem esse aspecto da influência da liturgia, né? Da vida, né? Da história, do dia a dia da igreja que iluminou, né? A formação da Escritura. Mas a igreja também, ela se deixa iluminar pela Sagrada Escritura. É uma das fontes, uma das colunas da igreja. Então a Escritura ela é sempre um ponto também de partida, né, de reflexão, de meditação. Então a igreja continuamente ela está meditando na palavra de Deus, porque é uma palavra viva e eficaz. É o próprio Cristo, né, que fala a nós, o próprio Deus que fala a nós. Então nós precisamos continuamente ter esse hábito, né, também dos nossos encontros. Por exemplo, é uma coisa que pouco se faz, né, mas um exemplo, né? Até na confissão é prevista as Sagradas Escrituras, a leitura das Sagradas Escrituras. Se a gente pega o ritual, né, da confissão, lá é previsto. Tem textos sugeridos, mas se fala que se deve ler pelo menos, ou proclamar algum versículo bíblico, né? Então, vocês que talvez alguém acompanhou ou foi visitado pelos seminaristas, né, via que tinha um livrinho de bênçãos. No livrinho de bênçãos também tem as leituras próprias, né, que acompanham, que tem um significado com as Escrituras, né? Então, quer dizer, a Escritura está ali sempre iluminando, porque é uma palavra de fato eficaz. Então, proclamar a palavra de Deus não é uma mágica, mas é um poder por si próprio, né? Então, nossa vida tem que ser permeada também pela palavra de Deus. Toda a Escritura divina é um só livro, né? Então, Bíblia vem de biblioteca, né, de vários livros, mas é um único livro, né? Porque Escritura divina. Esse livro único é o Cristo, porque toda a Escritura fala de Cristo e toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a palavra de Deus. Isso vem da Dei Verbum também, daquela constituição dogmática que eu falei. Quer dizer, por conter a palavra de Deus, a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não significa que toda a palavra de Deus esteja aqui. Entenderam a diferença? Quando a gente fala que isto é a palavra de Deus, a gente está dizendo que contém a palavra de Deus, é inspirado por Deus e por isso é palavra de Deus. Mas não quer dizer que isto é a palavra de Deus no modo absoluto. E aí entra a grande diferença dos nossos irmãos evangélicos, porque eles tratam a Sagrada Escritura como se fosse única fonte, como se Deus tivesse mandado do céu a Bíblia, né, já pronta. E quem crê nisso são os muçulmanos. Nós não somos um livro não somos uma religião de um livro.
Nós somos, né, uma religião de uma pessoa. Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós chamamos cristãos, né? Agora, esta pessoa, né, na sua vida, nas suas ações, nas suas palavras, inspirou, né, instruiu, né, com o seu espírito guiou a igreja, que continuou a nos dar esse presente. Entendeu? Então nós não somos uma religião de um livro. Tá bom? Isso fica bem claro, né? Porque tudo que eles batem de frente, a mania que eles têm de bater de frente, eles falam. Onde está na Bíblia? Fala pra gente se está na Bíblia, é isso? Você vê, é um mecanismo assim, e às vezes a gente cai nesse erro. Se você for discutir com o evangélico partindo da Bíblia, você já perdeu. Não por não saber a Bíblia, mas no sentido de que você já entrou na lógica dele. Entendeu? Evidente, a gente pode justificar para quase tudo da nossa fé. Tudo na nossa fé está justificado na Bíblia também, porque não são coisas distintas. Mas esse raciocínio de querer justificar tudo pela Bíblia é um raciocínio protestante. E de um protestantismo geralmente muito raso. Um protestante sério, ele vai analisar a tradição também e tal. Vai em pouco e acha. Exato. Deus é o autor da Sagrada Escritura, ao inspirar os seus autores humanos, age neles e por eles. Então, quer dizer, Deus agiu, né, utilizou-se desses autores, mas não é que ele como que possuiu os autores, então entraram no êxtase, num transe e começaram a escrever lá as cartas, os livros. Não, né, foi algo, digamos assim, um processo orgânico. E aí depois a igreja interpretou, percebeu que aquilo de fato era inspirado. E assim nos dá a garantia de que seus escritos ensinam sem erro a verdade da salvação. A interpretação das escrituras inspirada deve, antes de mais nada, estar atenta ao que Deus quer revelar por meio dos autores sagrados para a nossa salvação. O que vem do Espírito não é plenamente entendido senão pela ação do Espírito Santo. Então, como eu falava, não tem como a gente querer interpretar a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, que age na igreja, né? Mas também quando eu vou rezar e quero meditar sobre a palavra de Deus, eu tenho que pedir o auxílio do Espírito Santo, né? Se eu pegar ali a Bíblia e ler sem esse espírito de oração, eu vou estar lendo como eu leio um livro de história, como eu leio um livro de biologia, né? Agora, se eu quero de fato mergulhar, meditar na palavra de Deus, eu preciso pedir o auxílio do Espírito Santo. A igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, né? Os 4 evangelhos ocupam esse lugar central, né, porque Cristo é o centro de tudo. E aí, outro ponto fundamental, né? A unidade dos 2 testamentos vem dessa unidade do plano de Deus. Então, como eu falava, lá no princípio, né, como Jesus mesmo disse, né, no princípio não era assim, quer dizer, Deus não age de forma despretensiosa, né, não dá ponto sem nó, digamos assim. Então, na história da humanidade, quando aconteceram certas, entre aspas, tragédias, Deus permitia aquilo sabendo que daquilo ele poderia tirar um bem ainda maior. Então assim Deus conduz a história da humanidade, conduz a nossa história também, né? Então existe um plano de Deus, ainda que pareça que aquilo está, digamos assim, um pouco perdido, desvirtuado do plano de Deus, né? A gente tem que confiar na providência de Deus e entender que Deus ele está conduzindo o rumo da história. Evidente que isso não anula a nossa liberdade. E aí entra também a grandeza de Deus, porque apesar da nossa liberdade, da nossa capacidade de dizer não para Ele, Ele consegue conduzir o rumo da história de uma forma que, no fim, as coisas vão terminar como Ele planejou. E vulgarmente falando, ele permite a sua queda, quer que você quebra a cara aqui para lá na frente. Até as nossas quedas aqui, às vezes, são pensando nisso, né? Você usou seu livramento errado. A igreja sempre venerou uma coisa muito forte também, né? A igreja sempre venerou as divinas escrituras tal como o próprio corpo do Senhor. Por isso que na missa, né, no espaço litúrgico, nós temos o quê? 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A mesa da palavra, o ambão, né, onde é proclamada a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela também nos nutre na fé, né? E nos prepara para a mesa da Eucaristia, né, para que nós recebamos o corpo de Cristo, né, corpo, alma e divindade, né, o sacramento, sacramentalmente falando. Ambos alimentam e regem toda a vida cristã. A vossa palavra é farol para os meus passos, luz para os meus caminhos. Aí
né, o creio e os... Acho que deve estar sem internet. Abraão, pai de todos, a obediência da fé, né? Então ele dá, o catecismo dá 2 exemplos de obediência na fé, né? Abraão e Maria. Abraão, que é o pai de todos os crentes, né? Então assim, a gente fala de fé abraâmica, né? Que os muçulmanos, os judeus e nós participamos, a fé de um único Deus, né? Pai de todos os crentes, e Maria, aquela que acreditou, né? Bem-aventurada Virgem Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, enfim. São 2 exemplos de obediência da fé, né? Dessa fé que é essa luz na escuridão. Quer dizer, eu não sei como que vai se dar, mas eu confio na palavra de Deus e vou, né? Assim como Abraão, quando leva seu filho Isaac, assim como Maria, quando o anjo se revela para ela, né? Não é, ela não questiona, mas não é possível isso. Ela fala, como se dará isso? Porque ela sabe que Deus é capaz, ela não sabe como será, como sucederá aquilo, mas ela sabe que em Deus tudo é possível. Se vem de Deus é possível. Sei em quem pus minha fé, né? 2 Timóteo. Então, onde a gente coloca a nossa fé? Em Deus, né? Só nele, somente nele, né? Então eu creio somente em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, né? Deus unitrino. Não creio no homem, né? Eu não posso colocar minha confiança no homem. Se eu coloco minha confiança no homem, eu estou colocando minha confiança em algo que é incerto, que é duvidoso. Não quer dizer que a gente tem que desconfiar de todo mundo, não é nesse sentido, né? Da desconfiar, tá? No sentido de que a fé, né, essa confiança absoluta, essa certeza absoluta, só é digno Deus. A característica da fé, né? A fé é uma graça, é um dom. Então assim, a graça, sendo graça, é um dom divino. É um dom divino, então, sendo um dom, é gratuito. Isso que vem a palavra graça, gratuito. Então assim, não é que eu mereço a fé, não é que eu faço algo e a fé cresce. Né? Por isso que é necessário também nós pedirmos, rezarmos na nossa oração, a gente pedir que Deus aumente o dom da fé em nós, que nos conceda essa fé, porque a fé, ela nos é dada lá no batismo, só que ela nos é dada como uma semente, né? Ela não tem ainda plena consciência e liberdade, então ela é me dada como uma semente que vai ser frutificada, né? Florescer ao longo do meu crescimento, ao longo da minha vida. Então a fé é esse dom que é dado, por isso que posso batizar uma criança, porque é um dom. Então, assim como você dá alimento para uma criança, você dá o batismo para a criança, porque é o maior dom que você pode dar para ela. Você fazer dela filho de Deus, né? É o maior bem que o pai pode fazer para um filho. Mas sim, a fé, ela é teologal. Fé, esperança e caridade, as 3 virtudes teologais. A fé é a primeira delas, a esperança, que é baseada na fé, né? E ao mesmo tempo também na caridade, né? Porque é como se fosse o amor no tempo, a esperança, né? Eu espero em Deus, né? Eu espero porque eu creio, eu confio nele, mas espero no futuro, em algo que é uma promessa, em algo que virá, né? No amor, esperando no amor, querendo encontrar o amor, que é o próprio Deus, a caridade, né? Uma virtude, ela também é exercida, né? Ela tem que ser pedida no sentido que ela é teologal. Por que é teologal? Existem as cardeais ou virtudes humanas também, que são virtudes que qualquer homem pode ter, digamos assim, né? Normalmente poderia desenvolver. Agora, essas virtudes teologais, elas são infundidas diretamente por Deus. Então, por isso que a gente tem que pedir elas na oração também, porque elas são dadas como um dom. As virtudes humanas, sei lá, coragem, justiça e tal, o cara ele pode ser, sei lá, muito bravo, muito corajoso, virtuoso em muitos sentidos, que a virtude é um bem repetido, né? Feito muitas vezes, você desenvolve um hábito bom, que é uma virtude. O oposto disso é um vício, é uma coisa ruim que eu repito muitas vezes e fico viciado naquilo, né? Só que as virtudes teologais, elas são dadas diretamente por Deus no nosso coração. Então, se a gente quer que cresça, né, na nossa alma, a gente tem que pedir isso em oração, sobretudo, mas também exercitá-la, né? Entende? No caso aí, a fé ela vai sendo apurada, igual você vai cuidando dela, não é uma barganha, Senhor, eu quero ser bom. Ele vai te dar ocasiões para você provar a sua fé. Sem querer, né? Senhor, hoje eu sou bonzinho, não quero mais pecar, tá? Sim, né? Ele vai te dar ocasiões para você crescer na fé. Aí, só que aquilo, né? Uma faca de 2 gumes. Você pede a Deus sabendo que Ele vai te dar uma pessoa bem. Deus me dá paciência. Ele vai te dar uma pessoa bem legal para você crescer na fé. Me dá neinha. Senhor, me dê paciência. Ele dá neinha lá.
Ele vai fazer você crescer na paciência. Vai te deixar um irmãozinho lá para fazer. Aquelas 3 vezes que eu tenho que... Eu tenho que cuidado com o que pede também. Deus sabe. As características também, né? É um ato humano, né? Porque um ato de inteligência é um ato livre, né? Inteligência os anjos também têm, os animais também têm, mas essa liberdade, né? Os anjos já exerceram, né? No momento da prova deles, do juízo deles. Então, os anjos eles não têm livre-arbítrio, eles tiveram liberdade, mas não tiveram livre-arbítrio como nós temos. Livre-arbítrio faz com que eu possa, uma hora dizer sim, outra hora dizer não, voltar atrás, né? Até que eu morro, né? Eu posso ficar nesse vai e vem. Os anjos não têm essa capacidade. O intelecto deles, eles veem uma coisa, pronto, se decidem imediatamente, não tem capacidade de voltar. E um ato de inteligência livre, né? Por isso que, sim, na criança, ela é como um sêmen ainda, né? É um dom que está ali, né, para ser germinado. Porque a criança ela não tem esse intelecto desenvolvido ainda e nem a liberdade, mas tem o dom como para ser desenvolvido. E é necessário, né, para a nossa salvação. É perseverança, né, quer dizer, também existe a fé, é necessário que eu persevere na fé. Né? Tipo assim, não adianta receber a fé, pronto, basta. Não, você tem que estar continuamente ali exercitando a sua fé. E a fé também ela é um prelúdio da vida eterna. É um antegozo da vida eterna. Quer dizer, a fé ela me dá a conhecer algo que eu vou vislumbrar de fato só na eternidade. Então, pela fé eu consigo conhecer, eu consigo degustar, experimentar algo que ainda é um já, mas ainda não, digamos assim. Né? Aí olhar, Senhor, para a fé da nossa igreja, né? Ele ter uma oração também, né? Que a gente vê na missa muitas vezes. A linguagem da fé, né? Aí entra o credo, as fórmulas, né? Sim, fórmulas que foram estipuladas ao longo dos séculos, né? Através dos concílios, para que nós tivéssemos um mínimo, né? Para expressar o que nós cremos e acreditamos. Entender que a fé é única, é uma única fé, não existe a fé do Renato, a fé do Maurício, a fé da Patrícia, a fé da Cimere, não, é uma única fé, né? É a fé que nós recebemos da igreja, e não é a fé da igreja no sentido de que a igreja ela é proprietária disso. Quando a gente fala fé da igreja, é a fé que a igreja participa, a igreja ela custodia aquilo, né? A igreja ela é serva daquilo, então ela está a serviço, ela não é dona daquilo. A gente fala que na igreja está a verdade, não é que a igreja seja dona da verdade. Não, a igreja ela é serva, ela é submissa à verdade. E a gente entende que de fato em outros lugares existem verdades. Mas uma verdade salvífica que não engana, que não tem erro, a gente só encontra na igreja católica. Que contém a universalidade da fé. Por isso a palavra católica vem disso. Una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da fé, né? Notas da igreja, que a gente diz. Né? Então, é uma adesão pessoal do homem todo, quer dizer, com a sua inteligência, com a sua vontade. Inteligência, então, eu não entendo, mas eu acredito. Eu reconheço que eu não sou capaz de compreender tudo, mas eu confio na igreja. Então, a minha inteligência se submete. Vontade, não adianta falar eu acredito e eu não ajo conforme aquilo. A fé ilumina o intelecto convida a vontade e age. Então, quer dizer, a minha inteligência e a minha vontade têm que andar juntas. Então, como eu falava do exemplo da Eucaristia, né, que o muçulmano indagou lá o amigo do meu professor. Falou, se vocês acreditam nisso, por que vocês não vivem como quem acredita nisso? É algo que a gente tem que se questionar. Então, assim, a fé vivida, como São Tiago vai dizer, né, a fé sem obras ela é morta. Então, se eu falo que de fato eu acredito em Jesus Cristo, eu professo como meu Senhor e Salvador, eu tenho que agir conforme um cristão, né? Ser digno desse nome. Evidente que também isso é graça de Deus, né? Não é que a gente é digno por mérito próprio, sempre pelos méritos de Cristo. Crer tem, pois, uma dupla referência, a pessoa e a verdade. Então, eu acredito na verdade, mas por que eu acredito naquela verdade revelada, naquele conteúdo revelado? Porque é coeso, né? Tem sentido, mas também eu confio na pessoa. Na pessoa de quem? Na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então eu confio por quê? Porque vem de Cristo.
né? Então, confiança naquela pessoa que atesta, que confirma, né? Que me faz chegar até mim esse conteúdo, essa informação, esse dom. Eu já falei, né? Não crer em ninguém além de Deus, e que a fé é um dom sobrenatural. Só que para crer como sendo um dom sobrenatural, né? Teologal, é necessário que tenha um auxílio interior do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que faz crescer em nós o dom da fé. Então, já chegando ao final, né, do nosso encontro, eu trouxe aqui os dois credos, né? Credo apostólico, credo niceno-constantinopolitano. O credo apostólico é aquele que tradicionalmente no Brasil a gente reza todos os domingos, na maioria dos domingos. Geralmente o credo niceno-constantinopolitano nós rezamos em solenidades e algo assim. Mas, por exemplo, lá na Itália eu vi que geralmente eles não rezam muito credo apostólico, é raro. Nos domingos geralmente sempre reza o niceno, mesmo no Vaticano, né? O creio geralmente que é rezado em latim, né? Credo in uno Deum, é o credo constantinopolitano, que tem toda a melodia bonita e tal. Mas o credo apostólico ele é mais antigo, inclusive, porque tem esse nome apostólico porque se diz tradicionalmente que ele era o credo dito pelos apóstolos, né? Ensinado pelos apóstolos. Então, no batismo, quando alguém ia ser batizado, ele tinha que professar o credo, ele tinha que conhecer o credo, né? Então fazia parte também dessa pregação, dessa adesão de fé. Então isso remete lá desde a igreja primitiva. E aí depois, né, também foi sendo desenvolvido, né, foi sendo aprimorado, e aí a gente teve o credo niceno-constantinopolitano, que é esse mais longo. Niceno por quê? Do concílio de Niceia, né, um dos primeiros concílios da igreja. E depois de Niceia, algumas partes do credo ainda tinha um pouco de discussão e tal, um não concordava com isso, com aquilo, a igreja reuniu, fez um outro concílio, em Constantinopla, e aí fez algumas alterações, acréscimos no credo, né? Então, lá, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, e aí por aí vai, né? A gente coloquei assim para que a gente veja, né, que é o mesmo conteúdo, só que aqui de uma forma mais detalhada, mais esmiuçada. O que eu ia falar mais? Já não lembro. E aí, né? Então, um detalhe, por exemplo, que muitas vezes a gente não entende o que o padre ou os coroinhas fazem na missa, né? Quando a gente, esse trecho aqui, né? Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, se faz uma reverência, né? A gente abaixa a cabeça, não só o padre, mas toda a Assembleia pode fazer, né? De fazer uma reverência em humildade, ou em reverência, né? Em reconhecimento à humildade de Deus que se encarnou, né? Esse é o sentido daquela vênia, se chama vênia, né? Reverência que se faz na liturgia quando se fala esse versículo. E nas solenidades, por exemplo, Natal, se não me engano, tem outra festa, acho que é da Encarnação, da Anunciação, eu acho, se eu não me engano, é a Anunciação, quando geralmente se reza o constantinopolitano, se faz inclusive uma genuflexão, se ajoelha, né, durante a pronúncia desses versos, né? E se encarnou pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e se fez homem, aí se levanta. Também por nós foi crucificado. Daria pra a gente vai esmiuçar o credo nos próximos capítulos, porque vocês vão ver que o catecismo ele é dividido por partes do credo. Então agora ele traz aí o credo, né, que está no catecismo, inclusive, vocês podem ver na íntegra, e depois ele vai, artigo por artigo do credo, ele vai esmiuçando e explicando, né? Então, por exemplo, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Por que está Pôncio Pilatos aí? É um fato histórico. Então, está citando ele para dizer que isso aconteceu de fato, né? Segundo as Escrituras, né? Para dizer que tem ligação com o que foi dito no Antigo Testamento. Subiu aos céus, está sentado à direita, para dizer que ele está junto do Pai, né? E há de julgar os vivos e os mortos, né? Ele é o soberano, e por aí vai, né? Alguma dúvida? Dúvidas? Questionamentos? Muito sono? Essa parte do credo, né, que fala, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sempre fiquei. Aí veio aquele questionamento daquela outra aula que você deu no curso, né, sobre
Deus e Jesus. Sim. Essa... Ah, não. Geralmente quando a gente fala de Deus, a gente está falando do Pai, né? Se refere geralmente ao Pai. Mas entender que Jesus Cristo é Deus também, pelo amor de Deus, viu? Porque, então, aí fica essa... porque que acontece? Criança pergunta. Porque muitas vezes, e se vocês questionarem alguns católicos, ditos católicos, você fala, mas você sabe que Jesus Cristo é Deus, né? A pessoa vai ficar meio... mas... não, mas é Deus, é o dogma da Santíssima Trindade, isso aí a gente não pode ter dúvidas, né? Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus, é uma única substância. Depois eu posso explicar mais, que é uma coisa realmente difícil para entrar na nossa cabeça, mas a gente tem que ter clareza pela fé, né? É um único Deus em 3 pessoas. Então assim, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus igualmente. Não é que um é mais Deus que o outro, que um é meio Deus. Essas são heresias que já foram condenadas há séculos. Então assim, não, porque tem, de fato, né, eu falo minha tia mesmo, falando, sei que toda religião é igual, blá 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 blá. Aí você fala, não, mas nenhuma religião afirma isso. Você já dá, igual, eu lembro que eu fazia estágio numa assessoria, aí eu falando, eu já fui coroinha do padre, comia hóstia, não sei o que. Aí não sei o que o outro falou lá da religião e tal, eu falei, mas assim, nenhuma religião é tão ousada ao ponto de falar que Deus está num pedaço de pão. Aí todo mundo ficou me olhando assim, como se nunca tivesse ouvido falar aquilo. Aí eu falei, vocês não sabiam disso, que a gente afirma isso? O outro falando que era coroinha e não sabia isso, né? Comia só pão. Não, aqui a gente pega daqui mesmo. Também, né? Você fala da multiplicação? Sim, mas assim, ali substancialmente está igual, às vezes a gente vê na missa ali, o pessoal passa na frente do altar e às vezes Jesus já está consagrado, já está a Eucaristia ali, né, consagrada, a pessoa passa e faz reverência para o crucifixo. Acabou de comungar, Não, nem comungou ainda, mas às vezes coroinha, mas os menorzinhos até beleza, né? Mas às vezes a pessoa, tão assim de fazer reverência, não sabe para quem está fazendo, faz para o crucifixo. E o Santíssimo está ali, dá as costas para o Santíssimo, né? Então, assim, porque assim, na liturgia, né? Só complementando, né? O altar, o padre, sempre representam a Cristo. Mas, a partir do momento que está consagrado, né? As partículas ali, né? A hóstia, ali é a presença real substancial de Cristo. Então, assim, sempre faz a genuflexão, né? Quando o Santíssimo está na perpendicularidade, devemos fazer reverência do altar, certo? Do altar, não, sempre pro altar. O altar ele é Cristo também. O altar é Cristo. O padre também, por isso que faz reverência ao padre, né? Não está ali. E uma outra coisa, é bom nesse sentido aí, estamos falando, mas se eu passo ali entre o altar e o padre, para quem eu faço reverência? É bom evitar, passa na frente do altar e faz para os dois. Mas se você está mais perto do altar, você faz para o altar. Se está mais perto do padre, você faz para o padre, né? Mas, por exemplo, mas se não vou começar a dar muita nota de rodapé aqui. Mas se surgirem mais dúvidas, a gente vai estar fazendo comentários. Beleza? Algo mais? Dúvidas? Então é isso. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão da Virgem Maria para nos auxiliar, crescer na fé, né, na perseverança, na obediência a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. A foto você vai tirar? Eu vou tirar foto, mas sem acender a luz. Até esperar, né?